Desculpa, gente. Ele cai a cada 40 minutos, só para me ajudar. Alguém avisa aí no grupo que eu voltei? Fazendo favor? Vou falar aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Na fala do Freud. Diz Freud, exporei em poucas palavras a representação auxiliar da qual me serviu nessa exposição das neuroses de defesa. É a seguinte: nas funções psíquicas, cabe distinguir algo, montante de afeto, soma de excitação, que tem todas as propriedades de uma quantidade, ainda que não haja meio algum de medi-la, algo que é suscetível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga, o que se difunde pelas marcas minêmicas das representações, como faria uma carga elétrica pela superfície dos corpos. O que Freud está dizendo? Quando nós estamos falando de trauma, nós estamos falando de quantidade de energia. Isso é muito importante para a gente entender. Oi? Isso é muito importante para a gente entender que quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de aumento de energia, diminuição de energia e deslocamento dessa energia. Deslocamento do quê, Jaqueline? De uma experiência anterior para uma experiência mais recente. A energia de uma certa experiência, que eu posso não me lembrar dela, está recalcada, se desloca para uma outra experiência. Então, algo que não tem muito a ver faz a descarga. Vou te dar um exemplo. Às vezes nós vemos situação de trânsito acabarem em crimes, né, como homicídio. Nós vemos situação de trânsito, se não um homicídio, as pessoas terem uma explosão de ódio, de nervoso, né, que a gente olha e fala assim, não tinha um motivo para isso, né? E é uma típica explicação prática, né, empírica, do que o Freud está tentando nos dizer, que às vezes aquilo que sai, que a descarga que vem em determinado momento traumático, né? Você ter uma briga de trânsito é traumático, tanto para quem naquele momento é vítima, quanto para quem tem o extravaso, é trauma para os dois. Essa descarga que sai naquele momento, ela às vezes realmente não se explica por aquela situação, porque ela vem de uma outra experiência que, por algum motivo, houve essa interrupção, esse impedimento de descarga naquele momento, aquilo fica represado e, às vezes, num outro momento tão menor, né, aquilo se aplica, aquilo se liga e autoriza essa energia a sair. Essa outra expressão que eu deixei em caixa alta, marcas minêmicas das representações. Quando eu digo assim, uma outra situação que não tem nem muito, né, uma explicação, um sentido do porquê que a pessoa ficou tão nervosa, mas, na verdade, dentro do inconsciente, há alguma característica que faça com que o inconsciente correlacione uma coisa com outra. Vou pegar o exemplo que eu dei de trânsito. Pelas experiências clínicas e os estudos, é muito comum que essa situação do trânsito traga no inconsciente uma representação do lugar do macho, do masculino, né? Muito pelos traumas de infância vivido com a figura paterna ou de um outro homem que faça esse lugar, né? E naquele momento o sujeito se faz representar nesse lugar, né? De uma experiência que ele viveu lá atrás, onde ele ficou realmente num trauma, de uma experiência com um homem agressor, né? E aquilo, naquele momento pequeno, a criança não pôde pôr isso para fora. Essa experiência nos é muito comum. Nós podemos bater de frente com os adultos? Quantas vezes sentimos raiva de um pai, sentimos raiva de uma mãe? Nós podemos externalizar essa raiva? Nós tivemos que nos conter, né? É isso que é o processo de educação. E nesse conter, a energia, as mães com sabedoria dizem, engole esse choro,
que a mãe está dizendo aqui do ponto de vista freudiano? Guarda essa energia aí, elabora, faz o seu trauma, porque você não pode pôr ela para fora. E nós fazemos direitinho o dever de casa, né? A energia fica guardada, ela fica represada, até que em dado momento você não esteja com alguém que represente essa figura de autoridade e você se autoriza a colocar, né, a descarregar essa quantidade de energia guardada. Por isso que quase sempre o momento que a energia sai não faz muito sentido, né? O fato não explica aquele alvoroço todo. Vamos lá. Eu estou ouvindo uma musiquinha, alguém está com o microfone ligado. Agora nós passamos para duas explicações de trauma. Uma é a que nós conhecemos, né? Que são os conflitos consciente, inconsciente, conjunto de representações fortes, incompatíveis com o eu, desejos conscientes e inconscientes. E aí, quando há esse conflito, nós temos o trauma. Só que Freud vai trazer uma outra explicação, que é que eu quero passar aqui para vocês. Ele vai dizer o seguinte: trauma metapsicológico, referindo-se ao quanto a quantidade de afeto ou energia, a libido, que pode movimentar-se parcial ou totalmente em relação às ideias a elas conectadas num aparelho psíquico pulsionado por pulsões. O que está querendo dizer aqui? Que o meu aparelho psíquico ele fica aguardando situações que o meu inconsciente identifique como parecidas para que ele possa autorizar a descarga dessas energias. Agora eu queria ler para vocês um próprio conceito que Freud traz sobre isso. Pode-se mesmo dizer que o termo traumático não tem outro sentido senão o econômico. O que é econômico? Quantidade de energia. Chamamos assim a uma experiência vivida que leva a vida da alma num curto espaço de tempo, nossa existência, né? Um acréscimo de estímulos tão grande que sua liquidação ou elaboração, por meios normais ou habituais, ou se você preferir, equilibrados, fracassa, não dá conta. O que não pode deixar de acarretar perturbações duradouras do funcionamento energético. Então, o que Freud está explicando aqui? A origem das nossas patologias, a origem das nossas confusões psíquicas, ou, se você preferir, confusões do eu. Por que somos tão conflituosos, né? Freud está dizendo, porque nós nascemos a partir de um trauma. Daqui a pouquinho eu vou explicar essa frase melhor. E a partir disso, nós temos uma carga que precisa ser extravasada, que precisa ser descarregada, e nós não temos condições, nenhum de nós, uns menos, outros menos ainda, mas não temos condições de fazer isso de uma forma que não seja fracassada. Sempre isso vai acarretar perturbações duradouras. A melhor delas é a neurose, ok? Por que a melhor delas? Nós temos outras, né? E que às vezes trazem mais problemáticas ao sujeito ainda. Como o que, Jaqueline? Como as psicoses. Vamos adiante. A própria constituição do psiquismo é fruto desses resíduos energéticos, ocasionados pelas proibições ou renúncias das satisfações pulsionais. Ou seja, o pensamento e o próprio psiquismo adviriam da impossibilidade de descarga de excitação. O que nós queremos dizer com isso? Que o trauma, o primeiro trauma, se eu posso dizer assim, acontece logo no início da nossa vida. Que início? Assim que nós temos condições de perceber alguém ou parte de alguém como algo externo a nós. Nós vamos ter em Melanie Klein o seio da mãe, né, que é uma parte externa, e outros, o Winnicott também vai desenvolver um pouco disso, mas o fato é que assim que o bebê consegue perceber que a mãe ela é alguém além dele, começa-se o trauma. Por quê?
porque começa-se a ter a necessidade de renunciar à satisfação da pulsão. O que é renunciar à satisfação da pulsão? Logo que eu começo meu desenvolvimento infantil, muito cedo, eu começo a entender que eu não sou pura satisfação, que o que me rege não é o princípio do prazer o tempo todo. O bebezinho, ele quer e ele, né, na sua condição, né, vamos pensar aqui como um bebê, ele acha que ele tem o direito de descarregar a sua energia. Eu quero mamar, né? Tá alguma coisa me incomodando, me ajeita aqui. Mas a própria convivência com o outro faz com que esse bebê comece a entender, e cada vez mais no seu processo de desenvolvimento, que ele não pode satisfazer as suas pulsões o tempo todo. Um exemplo muito claro disso são as pirraças infantis. Não tem essa ou nem aquela criança que não fez ou fez pirraça. Você já fez pirraça, eu já fiz pirraça. O que é a pirraça? Né? Uns mais contidos, outros aquela pirraça clássica de, né, se debater no chão, eu quero porque eu quero. É a criança reivindicando o direito dela pelo princípio do prazer. Como assim eu não posso? Eu quero porque eu quero. E aí entra-se o trabalho, né, da cultura, da educação, da função materna e paterna, que é barrar esse sujeito no princípio do prazer. Não, você não pode. Né? Seja o castigo, seja uma bronca, né? E aí a criança vai experimentar uma série de sentimentos interditórios, como a culpa, a frustração, o medo, que vão fazê-la optar pela renúncia. Essa é a grande questão. Por que somos neuróticos? Porque optamos por renunciar à nossa satisfação pulsional. O que é renunciar à satisfação pulsional? É começar pelo desenvolvimento sexual, desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, de que nós não podemos o que queremos, ok? Só que, quando eu renuncio à satisfação libidinal, esse é o ponto. Há uma energia que não saiu, que ela não foi descarregada. E ela, então, fica comigo. Ela fica contida no psíquico, aguardando o momento que haja essa autorização de descarga. Vamos continuar. Excitações desviadas, então... Oi, Kelly. Oi? E a questão da energia ser do econômico é sobre isso, então. Quantidade. A gente segura essa energia e aí a gente economiza ela, então. Não, não. Bem colocado. Dá um duplo sentido aqui, mas não. É economia enquanto quantidade, tá? Quantidade desse movimento. Ora, ela vem e cresce, havendo a excitação. Se ela não pode ser descarregada, eu fico nesse acúmulo de energia, aguardando o quê? Um momento que o meu psíquico me autorize descarregar. Tá? Por isso que é economia. Economia significa quantidade, mais, menos, deslocar daqui para lá, tá? Sim. Entendi, obrigada. Sempre que vocês precisarem, me interrompam, tá? Fica à vontade. Então, essas excitações desviadas para outros fins que não a satisfação do princípio do prazer, tá? Eu não posso, então, ter a minha mãe 24 horas comigo, né? Que é uma das primeiras frustrações que nós, seres humanos, vivemos. Deixa eu dar um exemplo mais posterior. Na nossa época, qual vocês pertencem, não tinha ainda internet na nossa infância, era desenho animado, né, na TV. Quem não gostava, né, de assistir? Quem tem aí um pouquinho mais de idade, não sei se os mais novos vivenciaram isso, o SBT passava 3 episódios do mesmo desenho. Então, era maravilhoso, porque a gente assistia 3 episódios do Tom e Jerry, 3 episódios do Pica-Pau. Estou falando da minha infância, né, gente? E aí, quando chegava a hora que a mãe entendia que era para parar de ver o desenho,
essa sensação de frustração, né? De renunciar à satisfação. O que era satisfação pulsional, libidinal, sexual? Tá vendo como é que não é sexo e não é genital? Satisfação sexual para criança, nesse exemplo que eu estou dando, é estar ali diante da TV, ter uma satisfação. Se você lembrar, isso me marcou muito. Eu lembro do prazer de assistir desenho, que é algo assim maravilhoso. E a mãe interromper e dizer para você, vai tomar seu banho, que está na hora de ir para a escola, meu querido, era pura renúncia da satisfação pulsional. E aí tinha que haver o desvio. Aí você vai para o banho, você é uma criança contida, não fez pirraça, olha, não saiu ainda o quanto de energia. Tomou seu banhozinho, pôs o uniforme e chegou na escola. Aí você chegou chutando o rabo do colega, você chegou puxando o cabelo da colega, aprontando todas. Entende por que a escola é o sintoma da criança? Às vezes é onde ela autoriza-se a descarregar, a desviar o seu quanto de energia. Aí a mãe chega na escola, a professora conta, a mãe fala assim, não, mas o meu filho não é assim. Né? Parece que estão falando de dois sujeitos diferentes, mas é que na frente dos pais é pura renúncia da satisfação pulsional. Na escola é pura desvio dessa pulsão e fonte, objeto de descarregar essa energia. Pode ser o contrário, Jaqueline? Na escola, renúncia da satisfação pulsional e descarrega isso em casa? Pode, com certeza. Aí depende de uma série de fatores. Vamos lá. No processo de constituição do próprio psiquismo, ocorre um processo no qual as excitações não são diretamente passíveis de descarga. Já acabei de explicar isso aqui. Caso contrário, o homem funcionaria apenas pelo princípio do prazer. Já está claro isso também. Tornando assim, preste atenção nisso, impossível a organização cultural, o que implica não só uma renúncia, mas também a retenção de uma quantidade de energia que deverá procurar outra via de descarga. Vocês assistiram o filme O Poço, da Netflix? Assistiu? Eu comecei. Teve estômago para terminar, não? Então, eu só comecei, não consegui terminar, não. Olha, eu parei 2 vezes para respirar, para tomar ar. Algumas cenas eu fiz assim, mas eu recomendo ir até o fim, viu? Muito interessante, porque o filme faz a gente perceber esse aspecto da organização cultural, tá? Que a gente está trazendo aqui. Ele permite uma série de leituras. Ele veio à minha cabeça agora nesse aspecto aqui, de como que nós descarregamos, né, a nossa pulsão que está retida, né? E às vezes de uma forma que gera uma série de atropelos culturais. Assistam um filme que é interessante. Se nós não aprendêssemos na educação, na interdição dos pais, a abdicarmos do princípio do prazer, que é muito traumático, esse é o ponto, por isso que Freud vai falar, trauma é um aspecto econômico. Por quê? Porque o trauma é você abdicar do prazer, né? E ficar com essa energia retida, e não poder colocá-la naquilo que você queria. Isso é traumático, é frustrante. E Freud vai dizer, se não fosse isso, não poderíamos nos tornar sujeitos sociais, culturais. É aprender a renunciar que nos faz sermos quem somos. Vamos lá. Gostaria, ao fim dessa investigação condensada ao extremo, né, um resumo do resumo do resumo, de renunciar este resultado. No complexo de Édipo, o que eu estou querendo falar com o complexo de Édipo? Chegada do pai e da mãe interditando, você não pode. Convergem os começos da religião, você não pode mentir, você não pode roubar,
né? Você tem que amar o seu coleguinha, mas eu odeio, ele me faz raiva, você tem que perdoar, mas eu tenho que perdoar de novo, 70 vezes 7, né? Olha como é que vai fazendo esse trabalho do trauma. Lembrando para vocês que o pulo do gato aqui é nós entendermos que o trauma, ele não é um aspecto ruim. Eu acho que essa é a grande questão. Talvez quando eu falei trauma, você imaginou algo extremamente pejorativo, né, ruim para o nosso psíquico. O trauma é que nos dá a condição de sermos sujeitos e de sermos sujeitos de uma cultura. Entra a moralidade, entra a sociedade, a arte. Por que a arte, Jaqueline? A arte é uma das mais belas formas de nós extravasarmos essa energia contida. É o que nós chamamos de sublimação, né? Por exemplo, eu uso muito disso. Quando eu estou muito raivosa, sai um poema. Às vezes uma pessoa faz uma música, pinta uma tela, né? Por isso que a gente brinca que brinca não, é verdade, né? A arte está ligada ao sofrimento, né? A arte, ela é conflituosa. Se não sofrimento, conflito, né? Se você pegar os grandes artistas, eles são pessoas muito perturbadas emocionalmente. Né? Se você pega... Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao... o trauma, ele pode estar associado a um alimento? Por exemplo, odeio canjiquinha porque eu comi a minha infância inteira. Ou ele está associado ao que te remete àquele ato de comer? Muito bem, muito bem. O ato de comer, ele é aquilo, né, que o Freud colocou aqui, a forma como a gente consegue contar, né? Agora, a origem, isso se liga a outra coisa, tá? Isso é a sua lembrança consciente. Agora, a sua lembrança inconsciente é ela que é a origem das coisas. Respondi ou não é bem isso que você perguntou? Sim, entendi. Então, o fato de eu odiar uma coisa de comer, ela está associada a uma outra questão. Tá certo? Possivelmente. Porque se tivesse associado explicitamente a isso, você poderia ressignificar, né? O que a gente entra de impasse, né, subjetivo, que a gente fala assim, nossa, mas eu sei, racionalmente eu entendi, mas e aí? Ah, meu Deus, daqui 10 minutos termina. Ô saco essa tecnologia, vamos embora. Racionalmente eu sei. Eu vou pegar um outro exemplo. Você falou da comida, mas eu vou pegar um bicho. Eu racionalmente sei que grilo não é um monstro, mas quando ele chega perto de mim, eu entro em pavor. O grilo não é a questão. Ele é o objeto que te permite deslocar essa energia libidinal para extravasar. Agora, qual que é a questão original? Aí, só com análise, né? Para você devolver esse quanto de energia para a situação original. Deixa eu ver aqui. Moralidade, sociedade, a arte em perfeita concordância com o que constata a psicanálise. Saber que o complexo forma o núcleo de todas as neuroses, complexo de Édipo, viu? Tanto quanto elas se deixaram compreender por nós até aqui. Aos meus olhos, é uma grande surpresa que os problemas da vida da alma dos povos sejam suscetíveis de serem resolvidos. Eles também a partir de um único ponto concreto, com o da relação com o pai. Pai enquanto interdição, ok? Barra, coloquei aqui embaixo. Barrar o sujeito, interditar o sujeito, né? Dizer para esse sujeito que não pode. Eu tenho uma experiência, eu ultimamente fiz alguns trabalhos com crianças em abrigos, né? Crianças que estão sob a tutela do Estado. E não foi num lugar só, foram em alguns abrigos. De uns 2 anos para cá eu tenho tido essa experiência. Não pessoalmente, mas ou supervisionando ou fazendo projetos, né, para alguns profissionais poderem atuar. Tem sido uma experiência bem interessante. O que é uma das questões que eu vejo que são muito mal conduzidas dentro desses abrigos?
que também em algumas famílias acontece, mas lá isso vem de uma forma muito extremada. Ninguém quer fazer essa função, né? Essa função paterna. Ninguém quer interditar, ninguém quer pagar esse preço, porque fazer interdição não é fácil. Quando você interdita o sujeito e você diz para ele que ele tem que engolir, né, que aquela energia não pode ser descarregada, o sujeito experimenta o ódio, né? E esse ódio vem direcionado no olhar. Se tivesse o poder de ser chama, queimava, né? E ninguém quer pagar esse preço, ninguém quer ocupar esse lugar. Então, esse sujeito não é interditado de várias maneiras. Vou te dar um exemplo, até muito bruto, que é a questão das doações. As crianças em condição de abrigo, eles recebem muitas doações de roupas de marca, tênis de marca, coisas que essas crianças, objetos que eles vão ter uma certa dificuldade para adquirir. Eu não vou falar que nunca vai adquirir, né? A gente tem pessoas que vieram da condição de abrigo e que são muito bem-sucedidas, mas, infelizmente, são exceções e não regras, né? Para uma série de questões como essa que eu estou explicitando aqui. Aí, as doações chegam, não há uma triagem como há dentro de casa. Se o meu filho começar a receber um monte de presente de tênis da Nike, eu vou dizer assim, não vai, porque você não vai poder sustentar isso aí na sua vida. Você vai escolher um e ponto, né? Porque até você poder trabalhar para comprar um tênis desse, você vai ter que ralar muito. E aí não entra ninguém para dizer isso para esse sujeito. E aí ele chega aos 18 anos, cheio de Nike, cheio de roupa de não sei do que, nome de marca que eu nem sei, e aí ele é convidado a se retirar do abrigo, sem condições que ele possa sustentar isso. E aí ele não aprendeu a ser interditado, porque, tadinho, faltou tanto, deixa eu ter isso aqui. Tadinho mesmo, né? Porque ser interditado, ser traumatizado é um bem. Vamos lá. Ô, Jaqueline, Diga. só uma colocação, não é uma Por favor. pergunta, é só Tá. um comentário. Por favor. Eu cheguei a atender uma pessoa que, assim, ela nunca recebeu um não na vida. E eu só fui descobrir isso num dia que ela me ligou, precisava muito conversar, e eu não podia atender naquele momento, não podia falar com ela naquele momento. E aí eu falei para ela, não, agora não dá, mais tarde eu te retorno. E ela ficou muito pé da vida comigo, que eu não podia fazer isso com ela, que estava errado, e depois, conversando com ela, eu fui entender. Ela foi criada filha única, e ela nunca teve alguém que falasse para ela não, que fizesse isso, que impedisse ela de fazer alguma coisa. Ela sempre teve regalias, e depois de velha, né, de crescida, isso começou a afetar ela na vida dela em tudo que ela fosse fazer. Exatamente. E agora você falando, coube direitinho no que aconteceu. O fato é que se a gente passa pelo trauma da interdição e dessa energia não poder ir para o princípio do prazer, eu quero, eu tenho, nós vamos pagar um preço disso, né? Que nós conhecemos, as nossas neuroses. Mas não ter a interdição fará nos pagar um outro preço, que às vezes não é nem um preço que nós vamos pagar, é um preço que a sociedade vai pagar, que é o caso da perversão. O perverso, aquele que não teve a barra, não teve a interdição, ele nunca paga o preço, porque ele é senhor da própria lei, né? Mas ele faz todo mundo que está em torno dele pagar o preço por ele não ter recebido o trauma da interdição. Vamos lá. Não que esse caso que você esteja contando seja de uma perversão, né? Me remeteu. Deverá cair a nossa transmissão, a gente tenta voltar de novo, tá? A gente vai pelejando aqui. Vamos lá. Trauma eu estou fazendo agora, gente, uma conclusão, um apanhado do que nós conversamos aqui. Trauma é um acontecimento de natureza psíquica, faz parte da vida psíquica, no qual o indivíduo está sujeito a uma excitação que não pode ser eliminada, seja por proibição, seja por incapacidade, devido ao momento do seu desenvolvimento psíquico, né? Certas coisas a gente não põe para fora por causa da etapa do nosso desenvolvimento. Né? Você com 20 anos sai no tapa com alguém e rola escada abaixo. Com 5 talvez não, porque o sujeito é grande demais. Coisas desse tipo. Que essa excitação é sempre de natureza sexual, o que não quer dizer que seja de cunho genital e sim energia libidinal. Por favor, guardem isso.
Eu fico extremamente irritada quando as pessoas entendem que quando nós estamos falando de sexualidade, estamos falando de sexo. Por favor, sexo é uma das possibilidades de satisfação dentro da nossa sexualidade, ok? E que entra na vida madura. Quando eu estou falando de desenvolvimento sexual da infância, eu não estou falando de sexo. Com essa noção de trauma, está intimamente ligada a ideia de que o bebê ou a criança já reconhecem determinados objetos, sejam pessoas, partes das pessoas ou objetos propriamente ditos. O bico, né, é um objeto ligado ao desenvolvimento infantil, a mamadeira, a fralda, como aquilo que, reconhecidos como objetos externos, ainda que sejam elementos de sua fantasia, o amigo imaginário, podem servir para eliminar uma determinada excitação. Eu brigava muito com minha amiguinha imaginária, ela chamava Laurinha. Eu fazia com ela coisas que eu não me autorizava a fazer com os meus amigos reais, como xingá-la, né? Eu tinha muita culpa de xingar, mas a Laurinha eu podia. Achava isso interessante, até hoje acho isso interessantíssimo. A vivência do complexo de Édipo é sempre em termos traumáticos, já que a realização de todos os desejos aí envolvidos implicam a própria destruição do indivíduo e da cultura. O que é isso? Não ser traumatizado implica na destruição do indivíduo e da cultura. Ser traumatizado salva o indivíduo e salva a cultura, ok? A sexualidade é, pois, sempre traumática e edípica. Ela é, para Freud, o aspecto da existência do ser humano que está na base da existência das relações interhumanas, seja no seu sentido individual, seja no cultural. Tudo passa a ser entendido como uma questão de sublimação da sexualidade, ou da dificuldade dessa sublimação, ou ainda de sua realização, sempre impossível na sua totalidade. O que o trauma nos faz entender que não podemos ser satisfeitos na totalidade? Teremos várias experiências na nossa vida psíquica que vão, por alguns instantes, nos dar a impressão de que estamos totalmente satisfeitos. Mas logo nós seremos recobertos pela insatisfação, porque o trauma, ele é parte do psíquico, né? Diferente talvez do que você entrou nessa aula entendendo, de que a gente passa por traumas na vida, nós somos resultado do trauma original das nossas vidas. Se nos tornamos indivíduos possíveis de análise, possível de ter